A máscara geométrica. Os jônicos empreenderam a primeira grande aventura do pensamento fora da esfera religiosa. Buscaram resposta para os fenômenos na própria matéria, na própria natureza e não mais a um oráculo. Para Tales de Mileto, a água gerara todas as coisas. Para Anaximandro, a matéria primeira era uma substância sem propriedades definidas, salvo a indestrutibilidade e a eternidade. Pitágoras afirmou que o mundo estava envolto em uma sinfonia secreta, cuja partitura correspondia a relações matemáticas. Defendendo que os números, as formas geométricas e as notas musicais se correspondiam, formando uma unidade metafísica, criou Pitágoras a cura pela música e inventou a harpa. Um corpo doente estava de fato desafinado, precisando de um tônico, de um tom, para sintonizá-lo, harmonizá-lo com a forma e com os números. Posteriormente, Platão achava que o importante era o mundo das ideias e que o ser humano, por ser imperfeito, era incapaz de interpretar a natureza. A realidade ficaria então em segundo plano, pois o importante era o mundo abstrato das ideias. Aristóteles acreditava que a perfeição se encontrava muito além da Lua, em território habitado por Deus, e somente para lá deveriam se dirigir as especulações. Após, Ptolomeu consolidou o geocentrismo e o mundo entraria na Idade das Trevas, tendo que esperar 17 séculos para demitir a Terra do centro e o homem de sua posição geométrica espacial privilegiada. O mito do círculo perfeito, a imobilidade da Terra no centro do universo, o mundo imperfeito sublunar, onde habitavam os homens e os animais, local onde não poderia haver mudanças para não contrariar a vontade divina que assim os criara. O bem e o mal em disputa permanente e o mundo celestial orbitando em uma sinfonia universal exerceram profundo poder hipnótico na humanidade. A máscara determinista. Durante a Idade Média, os eclesiásticos reforçaram a ideia de que o nosso planeta ocupava o centro de um universo estático e hierarquizado. São Tomás de Aquino imaginou que o demônio morava nas entranhas da terra, bem longe de Deus, que vivia lá nas alturas celestiais. Da superfície da terra, cá em cima, viviam os imperfeitos homens. Até a lua havia o purgatório, uma espécie de câmara de descompressão entre o bem e o mal. Em região mais afastada os astros, impulsionados pelos anjos, e mais além residia Deus no Imperium. No fim da Idade Média começaram os abalos sísmicos do pensamento. Nicolas de Cusa abalou a metafísica ao fazer perguntas desconcertantes. Se Deus é onipotente, todo-poderoso, por que não eliminara Satanás? Se é onipresente, por que não conviveria conosco, imperfeitos, aqui na superfície da terra? Ou mesmo no inferno com o demônio, se isolando lá nas alturas? Copérnico deu um dos golpes finais na Idade Média
demonstrando que o Sol é que ocupava o centro do universo e não mais a Terra. E logo depois, Galileu afirmava para a Ilha dos Inquisidores que a Terra se movia, que a Lua era toda esburacada e os planetas longínquos possuíam outras luas. Os cientistas voltaram a adotar o que os gregos começaram, a interpretar a natureza empiricamente e não mais sob o ponto de vista religioso ou metafísico. Acabaram os cientistas conquistando passo a passo a liberdade de pensar, mas acabaram por substituir o determinismo dogmático religioso por um mecanicismo reducionista igualmente aprisionador. Surgia Newton, que estabeleceu os fundamentos da mecânica clássica até hoje utilizada. A partir de Newton, tudo poderia ser previsto com suas equações e o princípio da causalidade ficou definitivamente estabelecido. E assim, o livre-arbítrio não passaria de utopia. Com a descoberta de Urano, utilizando-se da mecânica de Newton, o homem acreditou que poderia tudo prever, do que, mais uma vez, se enganou. No século XIX, Darwin nos legou macacos como avós e baniu a crença de que fôramos criados à semelhança de Deus. Mas o homem ainda não percebia a importância do fim do antropocentrismo e entrou em profunda crise que até hoje se manifesta no paroxismo do materialismo, da individualidade e na esquizofrenia da abstrata noção de progresso.